Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. E hoje com uma pauta muito interessante, muito curiosa. Eu tenho certeza que com essa nossa entrevista vamos ajudar muitos papais, principalmente pela ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias mais comuns pediátricas, né? Então, quem nos recebe é a doutora Daniela Georginian, ela que é cirurgiã pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. E uma pauta tão interessante, tão preocupante, né? Sim, com certeza é um assunto que envolve muitos medos, né? Uma ansiedade, uma série de preocupações, justamente porque não é uma coisa tão comum, né? Tão rotineira, tão do dia a dia, né? Os pequenos. Doutora, para que todos os pais possam entender, quais são as cirurgias mais comuns durante a infância? Então, a cirurgia pediátrica, ela tem algumas cirurgias que a gente faz rotineiramente, que seriam as cirurgias chamadas eletivas, né? Que são as cirurgias que são mais ali a nível de consultório, né? Que o paciente vem até o consultório e aí a gente vai programar e planejar, claro que sempre em ambiente hospitalar. Essas cirurgias mais comuns, a gente tem desde a fimose, né? Sim. Que eu acho que de longe é a que mais acomete as crianças, né? Os meninos. É a cirurgia que é mais feita no mundo todo, né? Com maior frequência, justamente por ser uma patologia muito comum. A gente tem as hérnias, né? Umbilicais, hérnias inguinais, hérnias epigástricas, as alterações da posição dos testículos também são bastante frequentes. Os bebezinhos, quando nascem com a linguinha presa, né? Então, a cirurgia de liberação do freio lingual também é muito falada, né? Hoje em dia. E entre as cirurgias de urgência, que aí são feitas mais em ambiente de pronto-socorro, né? A gente teria as apendicites, as doenças que são feitas no trato digestivo, por malformações, cirurgias neonatais, que também envolvem as malformações, que aí já seriam cirurgias mais complexas, né? Perfeito, doutora. Bom, doutora, além do seu profissionalismo, como os pais podem preparar os filhos para a cirurgia? Ótima pergunta, Roberta, porque assim, depende, né? Depende da idade da criança, né? A gente tem diferentes níveis de entendimento conforme a idade, né? E claro que a gente tem que adequar a uma linguagem que eles possam entender. Então, primeiro, o que não fazer, né? Mentir, tentar fazer de conta que nada vai acontecer, ou falar que não vai ser feito nada, enfim. Tentar minimizar ou esconder isso da criança, né? A gente, quando faz isso, a gente está subestimando a capacidade de entendimento dos pequenos, né? E as crianças, apesar de serem imaturas, né? E ter toda essa questão do entendimento da infância, são crianças que são inteligentes, que entendem, né? Que algo diferente aconteceu ou vai acontecer, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Quando a gente tem crianças muito pequenas, é importante a gente dar uma ideia de que algo vai mudar, né? Então, eu costumo dizer assim, nada de falar CORTAR, né? Então, eu já chego para os pais, eu já vou dando um alerta, né? Não vai cair bem para a criança falar que você vai cortar. Aí vai fazer um cortezinho. A criança já está correndo. Já se apavora, né, doutora? Ela já está correndo achando que alguém está indo atrás dela com uma tesoura ou uma faca, enfim. Isso não é bom, tá? Então, como eu costumo falar? Eu falo que eu sou a médica que conserta crianças, né? Legal, doutora. Então, consertar é algo que cai bem, né? Então, assim, se eu tenho alguma coisa
que não está bem e eu posso ir ao médico que vai consertar isso, parece uma coisa simples, mas faz muita diferença, né? Tentar falar de uma forma lúdica, dentro do universo da capacidade de entendimento de cada um, mas falar a verdade, né? Então, olha, a gente vai precisar fazer um conserto, porque isso aqui tá diferente, e isso pode depois trazer um probleminha para você, então a gente vai fazer isso, não é agora. O papai e a mamãe vão com você num outro dia. E também, uma coisa que eu acho assim muito válida é a gente destacar sempre os pontos positivos, né? Porque justamente pelo medo, pela ansiedade dos pais, de repente fica tudo muito tenso, muito carregado de preocupação, né? Então, para a criança, a gente tem que deixar isso mais leve, né? Deixa as preocupações para os adultos, né? Para os médicos, para os pais. E para as crianças, a gente tenta falar as coisas de uma forma mais leve, mas sem esconder, né? Então, eu acho que assim, dentro do ambiente cirúrgico, dentro de um ambiente hospitalar, a gente tenta levar um pouco de brincadeira, de diversão. Então, fala que vai, né, durante a anestesia, que é inalatória, vai encher um balão e que vai ter um cheirinho, que ele vai ter que adivinhar que cheiro que é, se é cheiro de fruta, se vai ser um cheiro fedido, né? Aí a gente brinca, fala assim, se o cheiro for fedido, você assopra para o cheiro ir embora e tal. Então, com isso, a gente vai brincando, coloca os eletrodos, fala que ele está ganhando medalhas, entendeu? Que legal, viu, doutora? Então, acho que são coisas que tornam esse momento mais leve. Poxa, doutora, acho que os pais que estão nos assistindo vão ficar tão mais tranquilos, né? Porque é muito bacana isso, vou consertar, né? Isso. Gostei bastante, viu, doutora? É uma abordagem que costuma dar certo. Doutora, falando em consertar, agora vamos falar dos pais. Sim. Como lidar com a ansiedade dos pais? Sim. Qual o seu conselho, doutora? Então, eu acho assim, dentro do mundo adulto, né, a gente lida com muitas responsabilidades e muitas preocupações, né, isso é natural. E tudo que envolve um filho, né, é preocupação dobrada, né, quem é pai, mãe, né, realmente tem essas questões. Então, primeiro, você ter confiança no profissional que você escolheu para cuidar do seu filho, né? Isso é essencial. Então, a primeira questão que envolve a ansiedade é o medo, né? Sim. Então, por que as pessoas ficam ansiosas? Porque elas estão com medo. Então, é importante ter a segurança de ter um profissional qualificado, de ter referências de quem é esse médico, qual foi a formação dele, qual a experiência dele, tudo isso é muito relevante. Além disso, quando você fala para um adulto de uma cirurgia, né, não é uma coisa que faz todo dia, né, é uma coisa única. Muitas vezes, até diante de uma vida, pode ser que aquela seja a única cirurgia que aquele paciente tão pequeno já vai ter que experimentar. Então, justamente por não ser uma coisa tão comum e tão cotidiana, ela vem com muitas questões, muitas dúvidas e muitos medos, né? A questão do risco. Então, tentar dimensionar esse risco e pensar que todo risco e benefício, né, eles andam juntos, né? Então, obviamente que o benefício tem que ser muito maior do que o risco, claro, né? E tirar todas as dúvidas é essencial. Não tem nenhuma pergunta que é boba. Não existe isso. Todas as perguntas precisam ser respondidas. Porque se você não pergunta naquele momento que você está ali consultando, entendendo o que seu filho vai passar, isso pode se refletir depois em um problema muito maior. Não pode ter medo de fazer perguntas, né, doutora? Né? Então, assim,
como eu vou cuidar, né? Enfim, tudo, desde o início, né, do pré-operatório, a cirurgia em si e depois do pós-operatório. Sim, claro. Então, normalmente, quando a gente opera, né, as crianças, quando elas vão para o centro cirúrgico, elas vão acompanhadas pelos pais, né? Normalmente o pai ou a mãe entram dentro da sala cirúrgica e ficam do lado da criança até anestesiar. Então essa mãe, ela também precisa ser preparada para isso, né? Como que ela vai se comportar ali, né? O que vai acontecer com essa criança? Como que ela vai agir, né? Coisas às vezes muito simples. Então, eu gosto de falar em detalhes tudo que vai ser feito, né? Como vai ser a experiência, a jornada dessa família nesse dia, como que ela interna, como que vai ser, né, esse preparo, vai ter jejum, não vai ter jejum, e quanto tempo que a criança vai ficar ali esperando, né, com fome, será que meu bebê vai ficar chorando, entendeu? Então são muitas preocupações, né? Sim. E acho que tudo isso tem que ser respondido. Perfeito, doutora. Doutora, agora vamos falar sobre os avanços recentes nas cirurgias pediátricas. Evidentemente, assim, a medicina avança absurdamente, né? Todos os dias, né? A quantidade de publicações científicas que a gente tem diariamente são enormes. A tecnologia também. Agora, inteligência artificial, né? Então, muita coisa vai permeando o nosso dia a dia e também dentro da especialidade, né? Então, eu acho que a gente tem muitos recursos, desde a parte assim, de diagnóstico, né, que evidentemente avançaram muito, acompanhamento pré-natal, diagnóstico pré-natal de doenças que eventualmente esse bebê pode apresentar, né, doenças genéticas, enfim. Então, isso seria no âmbito anterior, né, à cirurgia. Dentro da cirurgia, a gente tem equipamentos modernos, né? Então, a gente tem a laparoscopia, a toracoscopia, a cirurgia robótica, né? Que são técnicas que estão cada vez avançando mais, né? Com um aparato de cirurgia minimamente invasiva, né? Que traz um benefício muito grande para recuperação, diminuição da dor, e isso com certeza avança absurdamente, né? E também os cuidados paliativos, né? Então, por exemplo, um bebê prematuro, quando ele é operado, ele pode precisar de um período longo de jejum, né? Principalmente se ele fez uma correção do trato digestivo. Isso, há umas décadas atrás, não era possível. Hoje a gente tem a nutrição parenteral, né, presença de catéteres, né, que permitem que essa criança seja nutrida, que ela receba antibióticos, todas as medicações, né, e que possa estar sendo beneficiada desse tratamento como uma terapia adjuvante e que vai acelerar a recuperação dela. As medicações, as drogas anestésicas mais seguras, né? Então, são coisas que são fundamentais. Hoje também tem até impressão em 3D de protótipos de modelo cirúrgico, então permite que o cirurgião treine aquela técnica antes de estar ali em campo cirúrgico, né? Então, tem coisas que a gente faz todo dia, mas existem cirurgias que são mais raras. E a cirurgia pediátrica é uma especialidade que cuida, né, que faz parte da reparação de tecidos, de órgãos e sistemas que muitas vezes
passaram por uma lesão, ou por uma doença, ou por uma malformação, né? Sim. Então, quando você vai fazer uma cirurgia inédita, hoje, com esses avanços, existem serviços, pesquisas dentro deste campo que permite que no futuro, ou até já existe, serviços onde o cirurgião ele treina aquela cirurgia antes de realizar o procedimento em si. Em relação à cirurgia robótica, hoje ainda a gente tem uma aplicação pequena dentro da cirurgia infantil, porque os instrumentos ainda são muito grandes, nem sempre são compatíveis com, né, a anatomia da criança, que é muito pequena e delicada. Mas sim, já é possível em algumas situações, e com certeza a gente vai ter aí pinças mais delicadas, aparelhos menores, e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma né, doutora? melhor. Isso é muito bom também, né, doutora? Sim, com segurança, certeza. né? Com Muito certeza. bom mesmo. Agora, doutora, falando em segurança, doutora Daniela, eu gostaria da sua opinião sobre qual a importância na escolha do cirurgião pediatra de confiança. Olha, é essencial, né? Cada vez mais a gente tem uma preocupação, e claro que sempre é uma preocupação de um pai, de uma mãe, né? Ter alguém que realmente esteja capacitado para cuidar do seu filho, principalmente num momento tão delicado, né? Então, a formação do cirurgião pediátrico é uma formação muito longa. Então, além dos 6 anos de faculdade, são mais 5 anos de especialização, de residência, fora os outros cursos, né, que a gente está sempre fazendo, se especializando, buscando novos conhecimentos, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito diferente dentro da cirurgia, né? O cirurgião ele precisa ter experiência, né? Então não é só o conhecimento teórico, é a experiência para lidar com as diferenças, as situações inusitadas do intraoperatório, a capacidade de improvisação, de poder lidar com uma situação diferente daquilo que era previsto. Então, o cirurgião experiente, ele vai poder atuar com segurança e tomar uma decisão, muitas vezes, num momento que é único, né? Então, ele precisa estar bem capacitado e ter muita experiência. Perfeito, doutora. Agora, falando de experiência, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a sua formação, doutora. Então, eu sou formada, fiz medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, minha querida Santa Casa. A gente tem um ambiente assim muito próximo, né, dentro da faculdade, com os pacientes, os professores. Então, é muito importante a gente estar dentro de uma instituição que tenha uma tradição, enfim. E depois eu fiz a residência de cirurgia geral, foram 2 anos, e fiz mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Tudo isso dentro da Santa Casa, por isso que eu falei tanto de lá, né? Uhum. E depois eu fiz a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, e eu atuo há 29 anos, né? O ano que vem eu faço 30 anos de formada, e tive já diversas experiências em diversos serviços, e isso com certeza me fez poder fazer aquilo que eu amo com muita técnica e qualidade. E ser uma grande profissional, doutora. Obrigada. Parabéns, viu, doutora? Obrigada. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite com a sua participação tão valiosa no nosso programa. Obrigada mesmo. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.